motivo de alegria nossa estarmos aqui para estudar a palavra do Senhor mais uma vez. Vocês estão ficando fiéis aqui ao estudo bíblico, isso é muito bom, né? Nos ajuda, estimula a gente ter gente que vai mantendo essa fidelidade. Quero desde já agradecer ao Rogério a disponibilidade que ele tem de tocar, né? É a primeira vez que vai tocar ainda? É, né? Então, é assim, né? Depois eu deixo você tocar outras coisas, mas também tem que tocar os nossos hinos. Eu preciso de alguém que aprenda. Muito obrigado, viu, Rogério? E a Renata que autorizou o Rogério a fazer isso aí. Obrigado, viu, Renata? Tudo que o Rogério faz é autorização da Renata. Se ela não autoriza, o Rogério não faz, tá? É verdade. Certo? E até para quem não sabe, né, Rogério e Renata são os mais novos membros aqui da igreja, foram recebidos por transferência. Ainda serão assim publicamente, né? Por enquanto só informação para o grupo mais próximo, tá? Logo, logo terão esse privilégio de ser recebido publicamente, mas já fazem parte aqui do nosso grupo como membros da igreja. Né? Só para adiantar vocês, junto com eles também aquele casal, aquela moça cadeirante. Não é que ela não é cadeirante, né? É que ela fez uma cirurgia corretiva no pé, a Elisângela e o Fabrício. E eles já serão recebidos como membros da igreja. Ai, que bom. Né? Ela Então, vai retornar, que ela já vai foi retornar, membro, que ela né? já foi membro, é verdade. Motivo de muita alegria. Essa semana eu estou fazendo um curso lá no Mackenzie, no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. O objetivo deste curso, deixa eu ver se o meu celular está ligado em algum lugar. Não está, acho que eu nem trouxe. Deixei carregando em casa. É um curso chamado Cosmovisão Reformada. E é muito interessante, porque eu ontem estava até compartilhando com os irmãos, neste curso eu estou vendo aquelas coisas que nós já vimos aqui. Essa coisa da ego-referência, a referência no coração, a substituição de Deus no coração do homem, Deus fazendo a obra de mudança do coração. E tem sido muito agradável, muito bom acompanhar as aulas ali. Né? Para mim, melhor ainda, porque agora aquele referencial que a gente tinha mais bíblico, da escritura, que é muito bom, é óbvio, vai se somando a um referencial teórico, um referencial mais filosófico também, não baseado só no que eu penso, né? Mas baseado no que outros grandes pensadores fizeram, que é muito bacana. Lógico que muita coisa melhora a minha visão, porque a gente vai aprendendo coisas e a gente vai compartilhar logo sobre isso, tá? Então, essa semana está sendo uma semana bem corrida, o curso é das 8 às 18, com intervalo para o almoço. Almoça também lá, tá? Então, assim, bem corrido, fico um pouco cansado, até peço desculpas, hoje eu devo estar mais devagar no raciocínio. Vocês têm que me ajudar mais, tá bom? Meus irmãos, nós precisamos muito entender a realidade que está sobre nós. Tenho insistido muito nisso, que nós aprendamos que existe um reino cujo rei é Cristo, que está governando todas as coisas e que o mundo que nos cerca, a terra e nós aqui dentro dela, a história está sendo dirigida por esse rei, por Cristo. E então é muito importante que nós não percamos de vista que a história da humanidade, que a história que estamos vivendo, ela não é aleatória. Ela não é uma coisa sem controle. Ela não está vivendo ao acaso, se realizando ao acaso. Essa história real é dirigida e tem um fim. A Bíblia fala de um dia em que Cristo vai voltar. Todas as coisas concorrem para esse dia, que nós estamos chamando de o dia do escatom. O escatom. O dia final, a última trombeta, o último momento. Esse dia do escatom é o dia da conclusão de
toda esta história que nós vemos nesta presente existência. Essa nossa presente existência, ela será mudada. Haverá um novo paradigma de existência quando ela acabar. É o paradigma da eternidade perfeita. Deus vai reiniciar. É que falar em reiniciar a história, eu não sei se é justo eu dizer reiniciar. Então eu vou preferir dizer o seguinte: Deus vai mudar os paradigmas do pecado que nós vivemos hoje. Ele vai iniciar um novo paradigma. A história continua, só que vai continuar num novo paradigma. Até agora, a história vai se desenvolvendo de forma natural. Uma pessoa nasce, cresce, tem filhos e morre. Nasce, cresce, esses filhos nascem, crescem, por sua vez têm seus filhos e morrem. E até as genealogias usam essa dinâmica na Bíblia. Então isso é um desenvolvimento natural da história. Mas no dia do escatom, haverá uma interrupção sobrenatural. Aí a Bíblia diz que todo olho verá, virá nas nuvens, sem aviso. Não será uma coisa assim, puxa, acho que Cristo está mesmo para voltar amanhã, porque olha, sei lá, o céu está ficando escuro, começou do lado esquerdo e vai terminar do lado esquerdo, vai terminar do lado direito. Não, haverá uma intervenção sobrenatural. Deus vai fazer essa intervenção. Ele vai interromper bruscamente a história. E vai mudar todos os paradigmas. Todas aquelas estruturas, todas não, mas algumas das estruturas da presente vida serão transformadas. E vamos começar uma existência, a existência eterna, com outras estruturas. E a principal estrutura é aquela estrutura que eu tenho insistido em falar com vocês. Aquela estrutura da mente humana ter colocado no lugar de Deus o ego. Isso será interrompido. E ela nunca mais voltará. Nós conseguiremos viver completamente para Deus. De uma forma profunda e absoluta. Nós vamos amanhecer, haverá uma experiência da nossa mente, do nosso coração, que eu acredito que nós, não vou dizer que nós vamos estranhar, porque nós seremos preparados para isso, haverá uma estrutura dentro de nós preparada para receber isso, mas nós vamos acordar cedo e nós não vamos precisar forçar para pensar em Deus. Será natural em nós. Nós não vamos precisar forçar a nossa natureza para fazer as coisas para o louvor e para a glória do Senhor, ou mesmo para reconhecer o Senhor em todas as coisas. Será natural. Cada coisa que nos acontecer, cada momento da nossa vida, da nossa existência futura, nós viveremos cada momento deste para Deus. E cada momento deste será de alegria. Então assim, aguarde sinais, aguarde cenas dos próximos capítulos dessa história que está se encerrando e que vai chegar no escatom. E assim, veja, eu não sei vocês, todo mundo é assim um pouco, é aquela ideia assim, que a gente tem momentos de grande alegria, momentos de tristeza, momentos aparentemente mais neutros, assim, que a gente vive, esquece da alegria e da tristeza. Lá será tão importante para nós a mudança que Deus vai fazer, ela será tão estrutural, que só de olhar para um objeto e conseguir ver Deus através dele, ou entender aquele objeto através de Deus, fazendo sempre aquela ligação com Deus, a realidade à nossa volta, vai nos encher de alegria, gente.
Não vai ter cara fechada no céu. Na nova terra não vai ter ninguém. Não sei o que aconteceu hoje. Hoje eu não estou bem. Não tem ninguém com bico. Não vai ter ninguém de bico, a não ser os pássaros de bico. Né? Veja, esse será um paradigma. Imagine só a vida sem tristeza. Você consegue imaginar? Você consegue imaginar? Viver sem nenhum tipo de frustração. Não será uma monotonia? Você viver sempre naquele mesmo paradigma, né? Porque você tem... Bom, eu vou dizer uma coisa para a senhora. Monotonia vai ser do outro lado do rio. Deixa eu dizer uma coisa. Parece tão monótono. Você Não é. Porque a monotonia, como o próprio termo sugere, é uma coisa contínua, que não aumenta. Só que é uma alegria, por exemplo. Faz de conta que nós já chegamos no novo céu, na nova terra. Estamos aqui. Aí hoje eu aprendo de Deus. Tá, aprendi que Deus... Eu aprendi um pouco da bondade de Deus. Aí isso vai ficar no meu coração por um tempo. Nossa, que coisa maravilhosa, como Deus é bom. Então, olha, a bondade do Senhor se revela assim, se revela. Aí eu conheço tanta coisa sobre Deus, compartilho com os meus vizinhos, né? Com aqueles que estão próximos de mim. E eu passo o dia feliz por ter aprendido que Deus é bom. Aí acordo no... Aí de repente chega, pisa no teu pé. Não acontecerá isso, mãe. Isso não vai existir. Eu sei que não vai. Mas é de lá que eu estou falando. Não estou falando daqui. Daqui eu já estou querendo viver lá. Então, aí não há monotonia. Porque monotonia seria se no outro dia a única coisa que eu soubesse foi o que eu aprendi no dia passado. Mas no outro dia, que pode ser o outro dia ou alguns outros, eu aprendo daquela bondade algo ainda maior que ela. Porque Deus é infinito. Nós vamos conhecer coisas de Deus que nós nem sonhávamos e que possivelmente nem a Bíblia revelou para nós. Coisas profundas. Aí eu vou pensar na bondade de Deus de uma maneira, sei lá, não tenho como inventar, porque os olhos não viram, ouvidos não ouviram. Mas imagina só que, aí no outro dia, aquela bondade que eu aprendi num dia, que eu já estou começando a achar que pode ficar monótono só com aquilo, eu aprendo mais ainda. A nossa mente terá sede de conhecer a Deus. E o melhor, Renata, é que Deus satisfará essa sede todos os dias. Você acordará de manhã falando, será que eu vou aprender alguma coisa nova de Deus? Nós vivemos o reino agora. Se nós tivéssemos essa sede de aprender, então eu acho que o reino seria completo. Se nós tivéssemos essa sede, ele viria. Veja, olha só. Essa sede tem que marcar nós aqui. A Bíblia diz que nós temos que conhecer a Deus. Essa sede de conhecimento. Só que por mais sede que eu tenha, por mais que eu busque aqui, eu ainda estou tão limitado, porque ainda tem pecado em mim. Ainda não chegou o tempo em que ele se manifestará como ele é. Porque quando Cristo veio aqui, os discípulos que viram falaram assim, vimos a sua glória. Mas na verdade eles viram parte de sua glória. Não foi possível ainda ver toda a sua glória. Na oração sacerdotal, ele diz, Pai, o meu desejo é que eles estejam comigo, aonde eu estou, para que eles vejam a minha glória, a glória que eu tive junto a Ti. Então, o próprio Jesus está ansioso num sentido positivo aqui, né? Não pecaminoso, tá? De nos mostrar realmente a sua face gloriosa. E quando a gente chegar lá, a gente vai, não sabia que era assim. Aí o coração se enche daquela alegria da contemplação de Cristo. E de conhecer a Cristo. E de viver com Cristo. E de louvar a Cristo. E é uma alegria contínua que não para. Que a gente, para poder suportar, Deus tem que mudar estruturas. Por isso que tem que romper com estruturas que estão presentes aqui. Tá? Irmãos, estou dizendo tudo isso só para falar para vocês o seguinte.
que o livro de Apocalipse é um livro não para ter pesadelos, mas para sonhar. É um livro para, nas maiores lutas da nossa vida, a gente poder fechar os olhos e contemplar a grande multidão que está lá no céu. Abra aí. Fica aí, Rogério. Abra aí. No capítulo 7 de Apocalipse. Mudei minha introdução, tá, Rogério? Você espera aí um pouquinho. Apocalipse capítulo 7. Alguém lê assim para mim, verso 9. Então o verso 9 já está de bom tamanho. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, qual ninguém podia contar, de todas as nações e povos e línguas, estavam diante do trono, e perante o cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao cordeiro. Imagine você assim, na sua maior crise, uma crise existencial, quem sabe até num momento de depressão, quem sabe numa hora de ansiedade, numa hora de preocupação, enfrentando a dificuldade, pode ser da doença de uma pessoa querida, da morte, a partida de alguém do coração, ou um momento de frustração consigo mesmo, ou quando você estiver sentindo tristeza e não sabe explicar porquê, ou mesmo em outros momentos naturais da vida. O livro de Apocalipse foi feito para você olhar, ler e pensar assim: um dia eu estarei lá. No meio dessa multidão aí que foi vista, eu estarei lá. Eu estarei lá e é uma multidão de gente feliz. É uma multidão de gente completa. É uma multidão de gente que venceu, que passou por todas as tribulações dessa vida. Hoje nós vamos ver um pouco sobre isso. Esse é o caráter deste livro, da Escritura, cuja proposta de Deus para nós nele é confiarmos no Senhor. Eu creio que o mais perto da nossa experiência cristã aqui, com o livro de Apocalipse, é a oração. Porque quando eu oro, eu posso adentrar os portais dos céus. Não dá para eu sentir, não dá para eu ver, mas eu vou ao trono. No mesmo, esses daí estão diante do trono. E na minha oração, eu me coloco lá, em um sentido é lógico, pela fé, né, gente? Não pensa vocês que na hora que a gente está orando, a gente se teletransporta para lá. Nosso coração se conecta com o trono. E há uma comunicação entre nós e o nosso Deus, que se dá no profundo do nosso ser, como se estivéssemos no céu. Então a oração ela é o mais perto que eu imagino hoje, aqui, do que Apocalipse descreve que será o nosso futuro. Nós vamos cantar um hino sobre a oração. Mas quando os mortos estiverem diante do trono e que houver o grande julgamento, e aqueles, por exemplo, nossos parentes que não foram salvos, será que lá a gente vai sentir, porque nós que fomos salvos, os nossos nomes vão para o livro da vida, e daqueles que não foram salvos, ele vai falar, esses não vai ter tristeza. A senhora acha que vai ter tristeza no céu? Não, assim, não tristeza porque está vendo os outros. Puxa, por que eu não fiz nada para Tá, mas a senhora acha que no céu vai ter tristeza? Não vai. Não vai, mas eu acho A sua pergunta é válida. que esse Sim. é um aviso para que a gente Não tenho dúvida. O tempo está curto se você para tem que falar de Jesus para alguém, diante né? do trono junto. Falar de Jesus para alguém é sempre urgente. Principalmente daqueles Não tenho que a dúvida. gente- Mas, gente, vamos partir de um princípio. No céu não tem tristeza. Então,
Nós já sabemos que não vamos nos entristecer por isso. O que é que Deus vai fazer em nós para a gente não se entristecer? Porque essa é uma coisa que me entristeceria. Na minha presente estrutura. Eu não disse que vai haver um rompimento de estruturas. Os nossos pensamentos vão funcionar num nível diferente do que é hoje. Imagina assim, tem um esposo que não é crente. Eu sei, mãe, mas tem a esposa não, que não importa quem ela seja. Fica e ele sai. Não importa, pode ser esposo, pode ser filho. Não importa. Eu estou dizendo que hoje nós sentimos a perda. Lá não, haverá uma estrutura, será mudado. A nossa mente vai funcionar de uma maneira diferente para essas coisas. Porque Deus vai romper isso. Nós temos que entender que é um rompimento sobrenatural. Não vai ser uma coisa que Deus vai pôr a gente na escolinha e falar, eu quero que vocês aprendam, ó, funciona assim, assim. Nós não vamos, não. Ele vai fazer um rompimento sobrenatural. Nesse rompimento sobrenatural, estruturas que hoje são, por que eu fico triste? Vamos lá. Ela diz assim, vamos pegar o exemplo pior que tem, né? Filho. Filho é pior que marido. Marido a gente deixa aí para ir embora. Agora, filho, Renata. Quando vocês tiverem um filho, você vai ver. Mas não deixa ele embora, não, que ele é gente boa, tá? Olha lá. É ou não é, gente? Fala a verdade. Filho, marido, a gente vai dormir no sofá. Filho está doente, dorme aqui. Seu pai dorme lá no sofá, não tem problema não. Ou não é, Miriam? Agora não, porque vocês estão crescidos, né? Agora tudo bem, né? Mas vamos lá. Às vezes até assim, né? Às vezes até assim. Então vamos lá. Por que é que eu fico triste? Ficaria triste dentro da minha estrutura atual de pensamento por perder um filho. Nessa situação. Por que é que eu ficaria triste? Vai, Miriam. Por que você ficaria triste? Ah, meu filho não está aqui para viver a eternidade comigo. Digamos que lá funcionasse do jeito que funciona aqui. Que não é. Mas vamos tentar. Por que eu ficaria triste? Isso é egocentrismo. Ou não é? Eu fico triste porque meu filho me faz falta. Ou não é? A estrutura lá nunca é ego-referente. Nunca. Em situação nenhuma. Ela é sempre tel-referente. E lá também então, só para mostrar para os irmãos, eu quero mostrar para os irmãos, assim, que não é a minha aula de hoje, que já eu tenho que começar a minha aula de hoje, né? Que haverá um rompimento. Deus vai mudar tudo. Nós hoje não, eu vou dizer para vocês que nós hoje não conseguiríamos viver com a quantidade de alegria que nós vamos sentir lá. A nossa mente hoje, ela ia ficar maluquinha de tanta coisa feliz que nós vamos receber lá, se nós recebêssemos tudo aqui. Porque nós estamos numa estrutura diferente. Deus vai preparar a gente para uma vida que nós nunca experimentamos. É por isso que a Bíblia fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Fala, Tiago. Já falam hoje que a gente é meio louco, né? Algumas pessoas Sim. são meio loucas. Agora imagina se Deus... Já viu quando a gente está feliz com Deus, que a gente fica bobo das coisas que Deus faz? Não acredito que Deus fez isso. Coisa louca. Eu ia falar coisa louca, não, que coisa boa. Maravilhosa. Aí Deus vai falar, Deus é bom demais, você não consegue nem expressar. Lá, meus irmãos, isso vai acontecer continuamente. Se fosse hoje a gente ia explodir de alegria. Explodir mesmo. A mente ia pirar de alegria. Mas Deus vai nos dar uma capacidade de nos alegrar nele. Eu não sei nem... Não tem palavras para explicar isso. Então vou voltar aqui àquele ponto. Hoje, como é que eu posso experimentar isso? Aprendendo a orar. Porque na oração eu subo. Vamos cantar esse hino sobre oração. Rogério, é o 128. Se você estiver aí com o Inário, acho que eles vão projetar lá. Vê se vocês
128. Vamos ficar em pé para cantar? Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu amigo quando tentador chegar, quando tentador chegar, ao sentir nem rodeado de cuidados celestiais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência esta triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Senhor, não tem maior alegria que esta de sabermos que Tu nos amas. Não tem coisa que traz mais paz ao nosso coração que pensar naquelas coisas futuras que Tens preparado para nós, Teus filhos. E nada nos torna mais próximos do Senhor que poder orar. Obrigado, Senhor. Obrigado pela experiência que temos da Tua companhia, do Teu amor, da misericórdia, da paciência do Senhor, da providência. Todas aquelas ações que Tu promoves para o nosso benefício, para que suportemos as adversidades, para que esperemos aquele dia. Nós queremos esperar aquele dia de maneira, Senhor, a Te alegrar aqui,
a descansar de tal maneira que os homens possam saber que nossa esperança não está mesmo nestas coisas presentes. A presente existência é motivo de nossa alegria, mas não de nossa confiança. Senão o fato de que esperamos e aguardamos novo céu, nova terra. Obrigado, Senhor. E esta noite de estudos, abra o nosso coração para ser preenchido mais uma vez com a certeza do Teu amor por nós. Te pedimos graça no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode assentar, irmãos. Vamos lá em Apocalipse. Nós vimos, obrigado, Rogério. Ficou ótimo, Rogério. Ficou ótimo. Isaac, você está me ouvindo? Isaac está ali? Deve estar lá para fora. Eldo, vê com ele a possibilidade de ver um apagador para mim, para o quadro branco. Estou sem apagador aqui. Nós vimos as semanas que se passaram, nós vimos, estudando o livro de Apocalipse, nós começamos estudando o livro de Apocalipse, vendo essa estrutura. Né? Eu peço até desculpas para vocês que o meu escrito ficou lá na casa da minha mãe, só a minha mãe vai poder ler, mas eu lembro o que eu escrevi, tá bom? Vendo essa estrutura que tem este livro, e nós percebemos lá, vocês estão lembrados que eu mostrei que o livro, ele começa com uma história muito mais ligada à presente era, em que mostra ali a igreja sofrendo, a igreja sendo perseguida, mas a igreja tendo que ter esperança no Senhor, aguardando, sendo fiel até a morte. Depois, no capítulo de número 4, aquela estrutura que a gente chamou de meta-história. Os crentes estão vivendo esta realidade histórica, mas eles deveriam saber que esta realidade histórica era determinada por uma história que nós não podemos ver, que é a história do trono, que é a direção de Jesus sobre todas as coisas, que é aquilo ali. Veja, a minha história acontece aqui, machuco o pé, né? Sei lá, fico doente, perco o emprego, ganho dinheiro, faço coisas boas, coisas ruins, tá? As experiências boas e ruins, os momentos difíceis, a vida de igreja, tudo está aqui, acontecendo aqui. Mas tudo isso é dirigido por Ele, que está no trono. E aí nós vimos aquele caso das trombetas, o caso dos selos, que tudo parte do trono, o trono está no centro. E Cristo está no centro de todas as coisas. Então Cristo é o grande personagem, ou a grande personagem do livro de Apocalipse. A segunda personagem de importância no livro de Apocalipse, nós vimos a semana passada, a igreja. Como Cristo ama a igreja. E percebemos lá nos textos que tudo é feito em prol da igreja. A igreja está no mundo aqui, gente. Então vamos pegar, esse aqui é a igreja, certo? A igreja está no mundo, no meio de outras pessoas, de outros homens e mulheres, de outras estruturas. Né? A política, a educação, o esporte, muito bem. Sem contar isso, tem a violência, as mazelas do mundo, as coisas ruins, né? As pestes, todas essas coisas estão acontecendo e todas essas coisas estão sendo usadas no plano de Deus a favor da sua igreja. Eu ressaltei aquela coisa do livro de Apocalipse de chamar a igreja de cidade querida. Os salmistas diziam que a igreja é a menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos não é a menina não é a namorada, tá? A menina dos olhos é aquela bolinha que tem lá, né? Que é a coisa que a gente mais protege no nosso corpo, você sabia, né? Já viu, tem um vento, bate um vento, cheio de vento para todo lado, o que a gente faz primeiro? Se alguém vai dar um tiro, vou dar um tiro em você, o que você faz? Já viu? Pá! Você fecha aqui? Você não faz assim, ó. É até, como é que se fala? Espontânea a proteção, né, da menina dos olhos. Eu acredito que talvez, aqui fazendo um paralelo, seja isso que o salmista está dizendo. Nós somos a menina dos olhos, a primeira coisa que Deus protege. E o livro de Apocalipse mostra essa verdade. À medida que, enquanto a igreja está sendo perseguida, cercada, tal, o olhar de Deus nunca se afasta dela, de tal forma que Ele a protege, Ele cuida.
Obrigado, Eldo. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Então você deve perceber isso no livro de Apocalipse. Agora, hoje nós vamos ver um outro enfoque, uma outra personagem. São os inimigos de Cristo. E sempre que a gente for ver os inimigos de Cristo no livro de Apocalipse, eles são inimigos de Cristo e inimigos da igreja. Por que é que eles são inimigos de Cristo e inimigos da igreja também? Por que eles não são só de Cristo? Certo, mas tem um pouquinho mais que isso. É isso sim, mas tem mais. Vamos pensar biblicamente aí. Pecado. Não é por isso que eles são nossos inimigos. Se fosse por causa do pecado, o pecado é a parte que eles gostam em nós, né? Eles querem incentivar. Se a gente só vivesse pecando, eles não iriam nem nos incomodar. É o povo escolhido por Deus. Porque justamente a gente procura Deus. É porque nós somos o corpo de Cristo. Ferir a igreja é ferir a Cristo. Existe uma unidade entre a igreja e Cristo que é inseparável. Cristo se tornou um com a sua igreja. A Bíblia diz que esta unidade entre Cristo e a igreja é igual ao casamento do homem com a mulher. Não é o que diz lá em Efésios? É um mistério, eu digo, entre Cristo... Abra aí, vai, Efésios, quem não conhece o texto, que às vezes a gente cita, você não conhece, vocês ficam assim, vocês também eu vou contar, né? Alguém sabe aquele que está em Efésios? Faz assim. Está parecendo aluno lá, meu professor pergunta, você sabe o que é? O aluno fica assim meio... Não faz nem que sim, nem que não, né? Efésios, capítulo de número 5. Capítulo de número 5. Né? Verso 22 diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o mesmo Salvador do corpo. Efésios capítulo 5. Aí ele vai falar assim, lá no verso 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. E mais para frente, verso 32. Quem lê aí para a gente o 32? Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Ele está dizendo assim, gente, Cristo é tão unido à igreja como o marido deve ser unido à mulher. Cristo cuida tanto da igreja como o marido deve cuidar da mulher. Na verdade é o contrário, né? Como Cristo cuida da igreja, o marido deve cuidar da mulher. É Cristo que dá o exemplo. E ele fala assim, isso é um mistério. Que Deus tenha nos unido. Lá no capítulo de número 1 aí de Efésios mesmo, no capítulo de número 1 de Efésios, aquele texto que o Eldo fez questão de ler a outra semana, hein, Eldo? Não foi? Capítulo 1, verso de número 22 e 22 e 23. Lê, Eldo, de novo. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então Cristo e a igreja estão unidos de maneira inseparável para sempre. Essa é uma unidade que Cristo fez quando nos salvou na cruz, quando nos comprou para Ele. Ele casou com a gente. Tanto é que em Apocalipse a igreja é a noiva, que está passando por um... veja, sabe aquele negócio do dia da noiva? Que a noiva vai para um salão de beleza e passa lá o dia, ficando bonita? Só que antes de ficar bonita, ela tem que primeiro ficar feia, vocês sabem disso, né? Vai lá para o salão de beleza, ela está razoável. Mas chega lá, eles põem bob, põem não sei o quê, põem coisa aqui e tal. Antes de ficar bonita, tem que ficar feia, né? Mas quando sai de lá, que entra ali pela porta da igreja, o cidadão daqui, se não tiver o coração forte, tem uma parada, né? Hein, Rogério? Eu lembro do seu casamento, hein, Rogério? Lembro bem. Foi. Esses dias estava na internet seu casamento, viu? Você sabe?
Estava na internet, estava lá um link lá. Casamento do Rogério e da Renata no site da igreja. Quem fez foi Deus. Não, mas eu sou pastora. Eu sei que... Foi um pastor desconhecido convidado. Então, gente, esse período nosso aqui é o período de a vida da noiva. Nós estamos nos preparando para o encontro com o nosso noivo. E Ele nos ama de uma maneira tal que nada vai interferir no nosso amor, no amor dele por nós. Então, assim, por que em Apocalipse os inimigos do Cordeiro sempre se voltam contra a igreja? Porque eles não podem ferir o Cordeiro. Eles tentarão ferir a igreja. É por isso que às vezes é tão difícil ser igreja nesse mundo. A igreja militante, que é como a gente se refere à igreja que luta aqui na terra, tá? Ou igreja visível. A igreja militante, ela está no período de preparação. Mas só que acontece o seguinte, assim como no dia da noiva, tem alguém querendo estragar o casamento. Pensa aí um filme maluco desse daí, que é o dia da noiva, que vai casar e alguém quer atrapalhar. Então vem sempre um inimigo tentando impedir que a noiva se prepare para ele. Então você perceberá no livro de Apocalipse essa força que a igreja deve ter. E que ao final nós vamos falar qual vai ser o tripé da nossa força aqui. Tá? Como é que a gente vai resistir, tá bom? A gente vai chegar lá. Eu tinha preparado uma tabelinha que vocês vão me ajudar a fazê-la novamente, já que eu não estou com ela aqui nas minhas mãos. Vou lá na casa da minha mãe, tá bom? Abra aí no capítulo 2 de Efésios. Capítulo 2 de Efésios, não, de Apocalipse. Pois é, mãe, a culpada é a senhora sabe, né? A senhora é culpada. Se chegasse lá, tirasse as papéis e desse os meus. Nós temos aí 7 igrejas, não temos? Se eu estiver errado, você me corrige. A primeira é Éfeso, certo? Depois Esmirna, depois Pérgamo. Deixa eu tentar lembrar quais são, vai, ó. Deixa eu fazer um esforço aqui. Tiatira, que aí termina o capítulo 2, não é isso? No capítulo 3 nós vamos ter Sardes, depois Filadélfia e por fim Laodiceia. Tá certo isso aí? Final do capítulo 3, né? Capítulo 2, capítulo 3, ok? Meus irmãos, quando a gente... Vamos pegar um exemplo de como está, aí lembrando, a semente lá de Gênesis 3,15. Não sei se vocês conhecem a passagem. Sei que tem gente nova na igreja, né? Eu faço questão de tentar ajudá-los a conhecer textos fundamentais. Um texto fundamental da Bíblia é Gênesis 3,15. Por que ele é um texto fundamental? Porque logo depois da queda, a primeira promessa de redenção clara. Para mim existe uma outra. Mas promessa mesmo é essa daí, tá? Há outros sinais de redenção. O próprio fato do Deus vivo, que sabe todas as coisas, procurar Adão. Quando ele chega, Adão, onde estás? Para mim, aquilo já é um sinal de redenção. Mas aqui nós temos a primeira promessa. Que Deus chega para Adão e Eva, que foi isso que vocês fizeram? O que vocês comeram? Vocês comeram? Quem fez vocês saberem que é nu, que estavam nu? Adão já joga a culpa para a mulher, né? Foi a mulher que tu me deste e tal. Fala, meu irmão. É um sinal de redenção, né? Quando Deus procura Adão, e já é o primeiro sinal de que sempre é Deus que busca o pecador. Exatamente. E é o primeiro sinal também de que o pecador está sempre se escondendo de Deus, né? E o primeiro sinal também que o homem é o cabeça da mulher. Sim, e nesse caso aí foi um cabeça dura, né? Podia ter feito a coisa certa, né? Bom, aí Deus chega para eles e fala assim, aí Deus vai dar a solução. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Quem que é? Inimizade entre quem e quem? Serpente. A serpente, o diabo, e a mulher. Entre a tua descendência, serpente, e a descendência da mulher. Então haverá luta.
Que Apocalipse é o que a serpente faz, luta contra a mulher e a sua descendência. Mas Deus também promete, mas da mulher vai sair o descendente que vai fazer o que com a cabeça da serpente? Esmagar, que é Cristo. Só que, veja, a serpente então está contra a descendência da mulher, que lá em Apocalipse nós vamos fazer já o transporte rápido, né, para a igreja, que está lá no capítulo 13 e 14 de Apocalipse, 12, 13 e 14, a igreja sendo perseguida. Tá? Na igreja de Sardes, eu quero o exemplo da igreja de Sardes, porque Sardes não, de Esmirna, o exemplo da igreja de Esmirna, capítulo 2, porque assim, essa perseguição acontecerá, veja, esses 2 capítulos, eles estão falando a história, não a meta-história do trono, a história na terra. E a história na terra, que ele relata aqui, não é fácil. Verso de número 9, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não sendo, antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Só para você ter uma noção do que essa igreja passou. Gente presa, possivelmente gente morta, porque já que ele disse ser fiel até a morte. Gente perseguida. Entendeu? Veja, então, não é brincadeira. Nós estamos falando de inimizade, mas inimizade cruel, violenta. Eu separei lá algumas características dessa perseguição, vocês vão ver já já. A gente vai fazer isso junto. O que eu fiz na tabela? A minha tabelinha era o seguinte. A minha tabelinha era o seguinte. Igreja, qual era o inimigo e o que é que o inimigo fazia. Tá bom? Nós não vamos fazer isso aqui agora, porque senão a gente vai ficar muito tempo fazendo isso, né, gente? Eu vou resumir e depois vocês vão ver em casa, tá bom? Tudo bem? Aceitam que seja assim? Igreja em Éfeso. Alguém lê para mim aí, a igreja em Éfeso. Alguém lê para mim aí o verso de número 2. Vamos tentar, 2 e 3, tentar identificar o inimigo. Quem achou aí? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Vamos lá, engano, mentiras, provas. Veja só, para a igreja em Éfeso, os inimigos ali na igreja em Éfeso se manifestavam assim, como homens maus. Eu não sei que tipo de maldade, mas era maldade que gerava provas. Dá para perceber isso aí nos versículos? E ali ainda tem mais, um outro inimigo, eram falsos apóstolos. Pessoas que se passavam por mestres da fé, mas que eram mentirosos. Lembra que eu falei sobre essas igrejas? Tem gente que acha que essas são igrejas totalmente locais, outros que acham que elas são igrejas simbólicas, e que eu disse que eram igrejas locais, mas que também representavam as nossas situações ao longo da história, os momentos das igrejas, no geral. É assim que eu penso. Veja, aqui então o Apocalipse está dizendo que em algumas circunstâncias, ou algumas igrejas, ou em alguns momentos a igreja, ela sofrerá com inimigos dessa qualidade, desse tipo. A igreja de Esmirna nós já vimos, né? Uma perseguição, né? Homens, leia Esmirna, vamos identificar melhor, é só para vocês verem contexto, né? Por exemplo, verso de número 9, alguém lê aí? Fala aí de um grupo de pessoas. O que diz aí? Vai lá, gente.
Eu sei as tuas obras e a tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Falsos judeus. No verso seguinte vai falar que o diabo vai colocá-los em prisão. E para pôr em prisão, cadeia mesmo, tem que ser gente do poder, do governo, perseguição oficial, política. E tanto deve ter sido uma perseguição política mesmo, que o texto diz que eles ficariam pobres por causa disso. Possivelmente eles não puderam ter emprego. Havia uma perseguição social. Então, pobreza, ok? Além de pobreza, perseguição, prisão. Essa igreja sofreu, né? Morte, abandono, foi cerceado direitos. Isso já aconteceu na história da igreja. Às vezes acontece até hoje. Igreja em Pérgamo. Vamos ver agora vocês, se conseguem localizar. Vamos fazer esse exercício aí. Alguém de vocês se habilita a localizar. Vamos ver, 13? É a parte. Vai lá, lê aí. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e a não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minhas testemunhas, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Você já identificou que tem ali uma idolatria, pessoas que mexem com obscurantismo, né? É satanismo mesmo, não parece? Uma coisa assim, pessoas que estão, que vivem segundo a inspiração do diabo. Então, assim, os inimigos aqui são idólatras. É isso aí, idólatras. Só que eles são mais que idólatras. Eles são de inspiração satânica, inimigos de inspiração satânica. Veja, gente, isso aqui é muito sério. Ele chega a dizer aí, chamar o lugar lá de trono de Satanás. No 14, no versículo 14, até aprofunda-se mais Aprofunda mais, vai lá, pode ler, Tiago. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Veja que essa inspiração demoníaca, havia engano, né? O engano de Balaão, né? Eram enganadores também, havia ali. Então essa igreja, ela era atacada para se tornar uma igreja idólatra, para enganar, ser enganada, ciladas contra esta igreja. Sabe, eles armavam para a igreja achar que estava indo certo e cair, a ideia da cilada, né? A igreja achar que estava no caminho certo e de repente é o caminho errado. Exatamente. Você já montou arapuca lá em Picuí para pegar passarinho. Você tem cara de quem pegou passarinho em arapuca. Preá, né? Eu estou vendo que você falei em ir no caminho e ser aprisionado, você já montou aquele negocinho assim. Só você e Tiago. Eles mataram muito bichinho lá, né? Deus ainda vai cobrar vocês lá, viu? Então, gente, assim, vão percebendo que nós estamos falando dos capítulos que relatam a história, que mostram como temos inimigos neste mundo. Vamos lá, vamos continuar para a gente terminar pelo menos as igrejas hoje. Próxima igreja, essa Tiatira, essa é terrível, hein? Vamos ver essa Tiatira aí? Rogério, Rogério, identifica aí, acha aí os inimigos de Tiatira. Por que você não falou da pedrinha branca que não é da... Não falei porque a pedrinha branca não é inimigo, estou só procurando os inimigos, o que os inimigos fazem, né? Porque eles vão receber. Lembra que eu falei que não leia Apocalipse para ficar tentando entender os símbolozinhos, senão que eu não vou conseguir explicar totalmente o que é pedrinha branca, eu só sei de uma coisa, que significa nome, que é caráter.
Possivelmente o fato de ser branca é a ideia de um caráter mais puro, limpo. Mas vou parar por aí. Vai lá, Rogério, achou? O capítulo 20 fala sobre a prostituição. Capítulo 20? Não, O verso versículo- 20. Verso 20. Vai lá. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos e praticam a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Mais uma vez, falsos mestres, idolatria, né? Mais uma vez, idolatria. Tem mais alguma coisa aí? Te atira? Sim, aí é o que ele faz. Os falsos mestres e os idólatras são as características dos inimigos. Né? O que ele faz? Prostituição, encaminhar a igreja para a prostituição, gente. Engano também, né? Engano. Prostituição aqui pode ser entendido como prostituição mesmo, carnal, mas pode também entender como a prostituição idolátrica, né? Aquela igreja que serve a Deus e serve aos ídolos, como nós temos lá descrito em Ezequiel, em Jeremias. Né? O que mais, gente? O que mais que eles fazem? É isso aí? Idolatria, engano? Eu acho que também assim, pecado e não arrependimento do pecado também, né? Você vê que há esse pecado e não nem pedir perdão, acho que a Deus. Sim, já chegaram a esse ponto mesmo, que eles já estavam... Olha, mais para frente tem uma expressão aqui, só para você ter uma ideia, que esse inimigo também é parecido com esse outro aqui, de inspiração satânica. Mais para frente aí no verso de número 24 diz: digo, todavia vós outros, os demais de Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem as coisas profundas de Satanás. Havia nessas doutrinas enganosas lá dessa Jezabel, essa inspiração satânica mesmo, né? Bom, vamos para frente, próximo. Vai lá, Ivone, vai lá, você, Ivone, agora. Vamos fazer exercício aí, Ivone. Igreja em Sardes. Acha aí quem são os inimigos. Segue aí, Ivone. Talvez ele não esteja declarado totalmente, né? Dizendo que tem 7 Espíritos de Deus e 7 estrelas? Veja, essas coisas diz aquele que tem. Isso aí é Cristo, né? Esse é Cristo, é Ele que está dizendo. Lembra as 7 estrelas, os 7 candeeiros, os 7 Espíritos de Deus? Ele diz: conheço as tuas obras, que tens nome de quem vive e estás morto. Essa é uma das mais complicadinhas, essa e Laodiceia. Eu vou dizer por quê. Porque não tem uma declaração exatamente de quem é que está fazendo mal aqui, que é um outro perigo. Por exemplo, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Havia crentes apóstatas como seus inimigos. Crentes não retos, que os inimigos, gente, também estão presentes aqui. Lembra que no meio do trigo foi semeado o quê? Joio. Mas lá também tinha uns poucos que eram puros. Sim, uns poucos. Mas há momentos da igreja em que há muitos apóstatas, há muita apostasia. Aqueles que dizem escutam e falam a verdade, mas não praticam. Veja o verso de número 1. Tens nome de quem vive, mas está morto. Uma igreja apóstata. Ela só tinha aparência. E então o que eles fazem? Apostasia. Eles tornavam a igreja infrutífera.
desviavam a igreja, desviam. Irmãos, a gente pode dar outros nomes, eu estou sugerindo esses aí, mas a gente pode... O que eu quero que vocês percebam é que esses capítulos estão sempre... Apocalipse sempre vai mostrar que os inimigos estão perto. Tá? É igual aqueles filmes lá, dormindo com o inimigo, morando do lado do inimigo, meu vizinho é um inimigo, né? Tem um filme que é estrelado pela, acho que é Angelina Jolie e não, ela que é casada com o Brad Pitt. Isso. E o Brad Pitt. É Senhor e Senhora Smith. Já viram esse filme? Eles são inimigos, né? Mas não sabem. Então é mais ou menos isso aqui, tá? A igreja Filadélfia é a igreja mais elogiada, né? A igreja que é elogiada pela sua fidelidade. Interessante. E ela é elogiada pela sua fidelidade, mas ela também tem inimigos. Por exemplo, para adiantar aqui. Eu farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, verso 9. Desses que se a si mesmos declaram judeus, mas se mentem. Havia mais uma vez influência satânica, principalmente por causa do engano. Enganadores. Falsos judeus, né, no caso aí. Pessoas que tinham mais ou menos aparência de piedade, mas que eram enganadores do rebanho. Escravizadores do rebanho. O que essas pessoas fariam? É óbvio que elas fariam o quê? Elas tentariam submeter a igreja a um caminho enganoso, desvio, erro doutrinário. Essa igreja não caiu nessa, mas tem igreja que cai. Certo? E por fim, Laodiceia, que ela é uma igreja com uma característica bem especial. Eu só estou usando exemplos, gente. Depois vocês leem melhor e vão tirar outros exemplos. Possivelmente, se eu pegar minha folha que eu deixei lá, eu terei outros nomes dados aí, tá? A igreja de Laodiceia é uma igreja assim, que Deus chega e fala assim: conheço as tuas obras, eu já sei quem é você, que você não é nem frio nem quente, mas você é morno. E o inimigo da igreja, então, era crentes egoístas. Crentes mesmo, mas egoístas. Crentes que viviam para si mesmos. Aí você vai ver o relato que eles diziam: sou rico, estou bem. Então, e ele diz assim: vocês não sabem que vocês estão cegos, pobres, nus? Né? Então, o que essa igreja era levada a viver? Era levada a viver um caminho egocêntrico. Igreja egocêntrica. Veja, os inimigos da fé, no livro de Apocalipse, atacam a igreja. São inimigos de Cristo. Mas o alvo deles é o corpo de Cristo. Daí você vai ter Jesus Cristo falando: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Você vai ver Pedro fazendo exortação: olha, vigiai porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, procurando quem possa tragar. Então você vai ver essa realidade lá nesse momento histórico dos livros de Apocalipse. Tá? E assim, eu vou deixar a tarefa mais para vocês lerem. E você vai ver que na meta-história, que é do capítulo 4 em diante até o 19, esses inimigos estão presentes, só que aí, os crentes que estão passando tudo isso aqui, o que eles devem fazer? Os crentes que estão passando tudo isso aqui, eles devem olhar para Cristo. É por isso que o livro de Apocalipse está sendo escrito. Porque, veja, só uma notícia, né, gente? Aqui. Só que aí sempre termina assim: ao vencedor, ao que suportar. A ideia é essa, né? Ser fiel até a morte. Ele elogia aquela igreja que resiste ao erro, que resiste à apostasia, que resiste ao pecado, à influência dos homens maus, tal. Ele está sempre elogiando, exortando a igreja a andar num caminho bom. E ele diz assim: mas olha, no final das contas, eu vou abençoar vocês. Teoricamente é isso que essas cartas fazem.
E aí ele vai mostrar que ele pode fazer isso porque ele está dirigindo estes acontecimentos. É ele quem nos dirige. Ele quem cuida de nós. Tá? Mas vamos exemplificar. Abra aí em João, capítulo 15. Vamos só tentar ver isso em outro texto. João 15. Sabe por quê, irmãos? Isso é importante para nós hoje. Porque de certa maneira eu sinto, percebo, talvez você também perceba, que a igreja parece acomodar-se ao mundo. E que nós estamos permitindo viver nesse mundo como se nós fôssemos para ele, para o mundo. Mas nós não somos. Nós somos para Deus. Essa é a perspectiva de Jesus Cristo nesse texto. Que nunca nós deveríamos nos acomodar, nem baixar a guarda, nem achar que estamos bem aqui. Por melhor que estivermos. Não devemos pensar nunca que estamos bem. Pastor, o que me dá a impressão assim é que a igreja hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, ela está naquele sentido de eu não quero incomodar o mundo e o mundo não me incomodando também, estamos ótimos. Vou ver se eu fico na minha, se eles não me incomodarem. Mas assim, os nossos inimigos, que são inimigos de Cristo, eles não estão nos deixando sossegados porque eles nos amam. É porque o quanto a gente deixar de viver para Cristo, ele está ferindo Cristo com isso. Que é o nome de Cristo que é desonrado pela igreja. É o nome de Cristo que é desonrado. Quando nós, como igreja, nos acomodamos. Ou nos amoldamos. Né? Olha o que Jesus diz aqui, capítulo 15, verso de número 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. É aquele negócio, eles odeiam a mim, e o jeito deles mostrarem isso, odiando vocês. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. A rebelião no coração do homem sem Cristo é tão grande contra Deus que algumas vezes ela se manifesta na raiva deles por nós que encontramos a Cristo. É um negócio impressionante, mas é assim que acontece. Jesus que está dizendo: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Vocês estão percebendo aqui? Que é tudo por causa de Cristo? Vamos mais um texto, agora do apóstolo Paulo. Filipenses, capítulo 1, verso 28 e 29. Quem achar aí pode ler. Não, 29 e 30, desculpa. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é o meu. Foi dada a graça. Oba, recebi a graça. Maravilha, estou na graça do Senhor. A gente gosta disso, né? Mas foi dada a graça do quê? De padecerdes. Não somente de crerdes em Cristo. É uma honra para nós defender o nome de Cristo. O noivo, ainda que for com a nossa vida, ainda que for perdendo para este mundo. Mas nós não devemos
nos entristecer de forma absoluta. O que é isso? É que se alguém um dia prender você por causa do nome de Cristo, não estou dizendo que você vai para a cadeia sorrindo. Mas não fique triste de forma absoluta. Por quê? Por quê, gente? É porque a história caminha para o escatom. São intercorrências da perseguição por causa do nosso amor a Cristo. Mas é justamente esse nosso amor a Cristo que vai nos alegrar. É aí que Paulo vai falar. É graça padecer à medida que eu mantenho a minha ligação com Cristo e o nome de Cristo é honrado nas minhas perseguições, nos meus açoites. A igreja precisa de coragem. Você precisa de coragem. Mas o que é coragem? O que é coragem, gente? Qual é uma boa definição de coragem? Coragem é valentia. O cara é valente. Tá? Tem gente que acha que para ser corajoso você precisa ser forte. Para ser corajoso. Precisa ser forte? Para ser corajoso você precisa ter esperança. A pessoa corajosa precisa ter esperança. No nosso caso... Convicção, pastor. Convicção é... certeza daquilo que você crê. Certo. Certeza daquilo que você crê, que o que você crê vencerá, ou de que o que você crê se imporá. Coragem para mim é assim. É que eu sei que eu posso passar o que for, meu Cristo vencerá. E eu sou a menina dos olhos dele. Eu sou a noiva de Cristo. Ele vai cuidar de mim. Eu sei que Cristo vai cuidar de mim. Se não for para me libertar de todas essas provações, será no escatom. Porque pela morte ele me reúne a ele mesmo e me dá vida eterna. O que o livro de Apocalipse faz é nos promover a viver não a realidade desses sofrimentos, mas a realidade da vitória de Cristo. É a capacidade de viver na esperança do escatom, da volta. A esperança de Cristo, por isso termina dizendo, eis que vem sem demora. É o Maranata do Apocalipse. Então, irmãos, assim, essa é uma estrutura presente no livro. Depois vocês podem ler os capítulos, vocês perceberão que os inimigos de Cristo são inimigos da igreja, e eles estão, lembra aqueles ciclos de história que começa e termina, ele está explicando a história sempre de um ponto de vista diferente, quando ele mostra as lutas, mas ele sempre mostra a vitória do Cordeiro, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então é isso. É isso que você vai ler em Apocalipse. Os inimigos estão presentes, mas eles no final são sempre vencidos. Tá? Então, faz esse exercício. Lê Apocalipse tentando encontrar Cristo. Perceba a centralidade dele. Depois lê Apocalipse vendo como Cristo se relaciona com a igreja. Depois veja como que os inimigos de Cristo se relacionam perseguindo a igreja e como Cristo é vitorioso sobre eles. Tá? É isso que Apocalipse quer deixar de lição. É um livro para você sonhar. Não é para ter pesadelo. É um livro para você sonhar, Cristo sempre libertando você. Certo? Alguma pergunta para a gente encerrar? Não? Se tiver muito complicado, irmãos, eu vou tentar explicar o máximo que eu posso. É que eu também não consigo descomplicar muito, porque complicado eu já sou pessoalmente, né? Então a gente só tenta melhorar. Na próxima semana, eu vou tentar fazer o seguinte. Vocês percebem que aqui é um livro que ele também repete muito. Esse negócio da vitória de Cristo.
Da nossa perseguição e da vitória. Está sempre repetindo. Você vai ser perseguido, vai ter vitória. Vai ser perseguido, vai ter vitória. Por quê? Eu vou tentar mostrar como é que esse livro está trabalhando na nossa mente quando a gente se aproxima dele. Vou tentar fazer isso. Por que ele é tão repetitivo? Qual é a função dessas repetições? Tá bom? Para você aprender a fazer coisa, tem coisa que tem que ser repetida. Aliás, a Bíblia tem muita coisa repetida, não tem? Tem até salmo repetido. Dois salmos iguais. Hã? Tem 2 salmos iguais. Completamente iguais. Que coisa, né? Você sabe quais são? Ah, eu fiz essa pergunta na UPA, mas eu não me lembro. Você fez a pergunta e não lembra, Serginho? Eu não sabia descobrir, É? mas já esqueci. Puxa vida, eu também sabia e eu não sei não. Deixa eu confirmar antes, né? Leia o Salmo 14, versículo 1, Rogério. E outra pessoa lê o Salmo 53, versículo 1. Só para dar uma dica. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. Corrompe-se e praticam abominações. Muito bem, lê o outro. Quem é que vai ler o outro? Qual que você leu, Rogério? 14. 14, agora 53. Miri. Diz o insensato do seu coração, não a Deus. Corrompe-se e pratica iniquidade, já não há quem faça o bem. Tem mais coisa repetida aí nos Salmos, tá? Outra hora a gente vê. Não dá pra gente ver tudo hoje. Tá? Deixa eu falar, por que a Bíblia repete tanto? Falarás essas coisas assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Pendura nos umbrais da porta, põe nas mãos, põe na testa. Que isso? É lavagem cerebral? Inculcar, né? É lavagem cerebral? Para que aprenda, né? É lavagem cardíaca. Vamos ficar em pé e vamos orar. Ó Senhor, bendito seja o Senhor, porquanto em meio a tantos inimigos da nossa fé, ainda podemos desfrutar de grande paz, de alegria em família, em momentos de adoração coletiva. Tendo tantos inimigos a nos rodear como um leão, o Senhor nos tem dado a Tua palavra. E nela temos confiado de tal maneira que esperamos em Ti, sempre em Ti. Permita, Senhor, com que Tua igreja neste mundo possa se fortalecer na confiança da Tua palavra, amar a Ti de todo o coração e não se deixar dominar pela apostasia, por um modelo sem vida, nem pela mornidão espiritual, egocêntrica, nem nos momentos de violência contra a nossa fé, ela se torne afastada de Ti. Nunca deixe isso, Pai. Guarda a Tua igreja, o Teu povo, guarde-nos aqui, Senhor. Ajuda-nos a mostrar isso para os nossos filhos, quando eles estiverem frequentando a universidade. Ajuda-nos a ser sensatos nos meios empresariais. Se nossos filhos crescerem economicamente, ajude-os, Pai, e ajuda-nos a dar suporte para que eles mantenham a fé nesse mundo secularizado que nós estamos. E ajuda-nos a manter a Tua igreja posicionada como o baluarte da verdade, não como aquela que negocia valores. Dá-nos Cristo mais e mais, como já nos deste para a vida, dá-nos para o dia a dia. Por meio da obra especial do Espírito Santo, nos dê graça para vivermos para Ti.
Obrigado por mais essa noite de estudos da Tua Palavra. Conceda-nos o restante desta semana na Tua presença. A tudo te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem assentar-se, irmãos. Alguns avisos. O Presbitério Paulistano vai se reunir extraordinariamente, de forma extraordinária, nessa sexta-feira, aqui na igreja. Nós vamos ter uma reunião para preparar para a reunião do sínodo, a primeira reunião do sínodo, tá? Sexta-feira às 20 horas. Peço a vocês orações. Orações por essa reunião. Outra coisa, sábado nós vamos fazer a nossa caminhada, a caminhada do presbitério. Às 9 horas, 15 para as 9, nós vamos sair daqui da porta da igreja para ir lá para o Serete.